Boa tarde, eu sou o Vitor e agora vamos continuar aqui a análise sobre a sequência que foi fornecida no início da disciplina. E nesse passo da análise eu vou fazer uma comparação dos dados que eu tenho, que eu obtive tanto com prática do alinhamento como da filogenia, com dados de outros bancos de dados presentes na internet e outros programas também. Bom, o primeiro que eu utilizei para fazer essa comparação de identificação e informações estruturais foi o StringDB. Com ele, você vai e bota a sua sequência e roda essa sequência contra um organismo que você tem a ideia de que possa ser o organismo que pertence à sua sequência. Com essa pesquisa, foi encontrado esse organismo e com essa proteína de TOL-C de gluconeocetobacter de azotróficos, foi o organismo que eu coloquei. Observe-se aqui que tem uma identidade bem grande, inclusive nessa sequência, e há uma identidade aqui um pouco menor, mas que, como foi fornecido para mim, proteínas de membrana não tendem a ter valores muito altos de identidade, geralmente, em pesquisas, em análises. E só que uma coisa curiosa é que, como dá para ver aqui nessa imagem, e como pode se ver melhor aqui na cadeia de relações, né, dessa proteína, a TOL-C não foi a que teve maior similaridade, e sim essa outra proteína identificada como GDI 3719. Porém, ao observar as relações, as proteínas adjacentes, se vê que é bem semelhante as relações e a conformação dela. Então, pode ser que uma teoria para isso seja a mesma proteína, só que com duas identificações diferentes, decorrente de dois estudos. Além disso, eu não fiz essa lista aqui em nenhuma ordem particular. Eu fui botando em bancos de dados e vendo os resultados comparando com o que eu já tinha antes. Então, acabou que o próximo aqui agora seria o Uniprot, que eu fiz a análise. No Uniprot, eu resolvi pegar o nome dessa minha proteína e colocar para poder ver o que eu achava. Principalmente porque o Uniprot foi um banco de dados usados na prática do BLAST. Então eu queria ver se batia os resultados com o input da sequência com a pesquisa do nome da proteína. E bateu. Esse primeiro resultado aqui, da E. coli, que inclusive tem a coração, ele foi a sequência, inclusive, essa entrada aqui, que foi encontrada como um dos principais resultados que o Uniprot deu com a comparação do BLAST com o Blossom 62, matriz Blossom 62, e outras matrizes também. Eu resolvi também, junto nesse processo, colocar a Brucella suíça, que foi o organismo com mais similaridade. E esse organismo, ele teve, no Uniprot, ressaltando, esse organismo, ele não teve a TOL-C encontrada. Porém, ainda assim era uma proteína de membrana externa, o que talvez seja uma explicação para essa similaridade com a minha sequência. Aqui está essa Brucella suíça, que foi revisada, inclusive. E aqui, quando eu coloquei depois o input da minha sequência pelo BLAST integrado no Uniprot, eu encontrei o organismo de gluconeocetobacter de azotróficos, que é o organismo que eu teorizo ser a minha proteína. Aqui está o organismo com a proteína sendo uma proteína de membrana externa também. Inclusive com 99% de similaridade, o que é um dado bem interessante, mesmo que não tenha sido curado esse resultado. E me fez perguntar, por que será que não foi fornecida essa sequência para mim, se com a utilização do BLAST é um dado que está presente no Uniprot? Sendo que uma curiosidade é que essa identificação dela é a mesma identificação daquela proteína, de 90 e poucos por cento de identidade do StringDB. Aqui algumas informações, mas como tem bastante coisa, só passando os resultados. Aqui falando da curação, né, que não foi curado a Gluconeocetobacter, mas as outras foram. Aqui está a sequência de E. coli, resultado, avaliado. E aqui um outro seria o NCBI-CDD, né, para verificação de domínios. Quando eu botei o input da minha sequência, eu encontrei justamente revisado a identificação batendo com a superfamília TOL-C de proteínas.
domínio revisado, e corrobora para os resultados encontrados. No Interpro, ele já me forneceu alguns dados diferentes. Eu botei o input da minha sequência e a identificação foi novamente com a proteína TALC, da superfamília TALC. E além disso, ele me deu informações de alguns bancos de dados, que não integrados a eles, como também essa questão do domínio, que provavelmente é do aminoácido em média, né, desses valores aqui, de 36 até 447. Aí, eu teorizei que provavelmente, devido a essa identificação, talvez esse seja o superdomínio, o domínio que classifica uma proteína C dessa família TALC ou não. Deve ser desse domínio do aminoácido de 36 até 447, que foi a média. Outra coisa também que eu encontrei foi o integrado do signo IP, que deu que do aminoácido 1 até o aminoácido 20 seria mais ou menos onde seria o peptídeo sinal dessa proteína. Com isso, com essa identificação, e uma coisa importante, essa barrinha verde aqui também, você tem, que seria o resultado do PIFAM, mas que eu vou comentar depois sobre, e do Signal IP, eu fiz a identificação, botei a sequência fornecida, e foi exatamente na faixa do aminoácido 20, corroborando com o dado encontrado no Interpro. Aqui tem o PIFAM, né? E o PIFAM encontrou dois resultados, né? E os dois resultados não foram exatamente da proteína TALC, mas foi de uma proteína de membrana externa. Então ele não identificou qual era a proteína de membrana externa, mas deu esses dois resultados. Por isso que eu imaginei que talvez esse seja o motivo de ter dado esses dois resultados. Não só por diferenças no alinhamento, né, que o alinhamento pode ter encontrado um resultado diferente, porque dependente do banco de dados que esse site usa, mas também por ser uma identificação de apresentar um domínio de membrana, de proteína de membrana externa, mas não necessariamente uma TALC. Quando eu fiz pelo PSORT e o PsyPred, esses foram resultados um pouco mais inconsistentes que eu tive. No PSORT, ele não encontrou uma TALC, e sim uma proteína diferente, de um outro organismo que não tinha sido identificado ainda. Foi a única coisa que ele conseguiu encontrar, como pode ser visto aqui. Porém, foi encontrado o peptídeo sinal, e foi visto aqui que era uma proteína de membrana externa, foi entendido aqui. Mas uma coisa curiosa é que não foi encontrada hélices internas, o que quando a gente contrasta com o resultado do PsyPred, você observa que há grande número de hélices encontradas, inclusive com fitas também, né? E não há aqui identificação, pelo menos pela minha análise, um peptídeo sinal, o que foi encontrado em outros dados, como o Interpro e Signal IP. Aqui está o gráfico, se quiser tem como pausar o vídeo, né, para poder ver aqui. E, bom, aqui seria essa análise que eu fiz. O SCOP não apresentou resultado, eu não consegui selecionar, o método de busca por sequência não deixava. E agora vamos para a questão do domínio e da função dela. No CAF, no SMART, identificou um domínio, principalmente com proteína TALC também, quando eu pesquisei por sequência. Só que nesse caso, a sequência encontrada foi de Escherichia coli, inclusive aquela do presente no UniProt. E encontrado corroborando com dados do BLAST, que faz sentido. Já no SMART, o resultado ele foi diferente em nível de organismo, porque encontrou também a TALC, aqui, bem definido, porém, você tem que... Ele encontrou o organismo representante como sendo o Gluconeocetobacter gesotróficos, que é o organismo que eu imagino ser o meu. Inclusive usando um banco de dados chamado EGNOG, que eu não tinha utilizado nessa análise ainda, ao longo dessa análise. O próximo seria o MetaSeq, que não encontrei resultado, não apresentou, a pesquisa não funcionou, tentei novamente hoje, mas não funcionou. E o KEGG eu consegui encontrar, né, eu pesquisei e vi qual seria possivelmente a minha proteína. E aqui está a proteína do organismo Gluconeocetobacter gesotróficos, e aqui seria, que eu sublinhei aqui, eu circulei na verdade em vermelho, a proteína TALC, que seria parte desse sistema ABC de proteínas aqui, uma proteína de fluxo, né, de transporte da membrana externa. Aqui eu fui ver no seu organismo Gluconeocetobacter tinha, né, no COG, e realmente existe sim a proteína TALC dentro desse organismo, e essa proteína é classificada como M, que é uma proteína de membrana. Aqui.
E aí eu quis ver, só confirmar essa questão da localização da proteína na membrana. Então, utilizei esse TMHM e o PRED-TMB, e os dois, como dá para observar, foram dados de proteínas de membrana externa. Então, a conclusão da análise é que várias coisas, vários sites indicaram para uma proteína pertencente ao organismo Gluconeocetobacter diazotróficos, mas que houvesse algumas discrepâncias. Porém, quase todos indicaram para uma proteína de membrana externa, inclusive com quase todos os resultados indicando ser o TOL-C, que aqui eu botei a descrição dada pelo Interpro, que seria uma proteína responsável de transporte, principalmente de enzimas e outras proteínas, localizada na membrana externa de bactérias gram-negativas. E aqui teria uma análise de um outro banco de dados também, que seria exatamente o banco do GEO, Gene Ontology. E seria os meus resultados encontrados até aqui.